Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus, amados. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem há algum tempo queimado no meu coração. Eu creio que através desse vídeo o Senhor vai falar contigo e oro para que através dessa palavra o Senhor fortaleça a tua fé e abra o teu discernimento, os olhos do teu entendimento, porque eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco através da sua palavra. Mas antes de começar a falar aquilo que eu tenho guardado no meu coração, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 13, e eu gostaria de ler apenas o versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor: O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E para completar essa palavra, tem um texto que Paulo cita lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, aonde ele diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Eu gostaria, através desses dois textos, trazer uma palavra de Deus para a tua vida e compartilhar com você testemunhos que eu tenho recebido e eu tenho visto como as más companhias, como as más amizades podem destruir um relacionamento nosso com Deus, um relacionamento cristão genuíno e verdadeiro. Há um tempo atrás eu estava conversando com algumas pessoas, principalmente com um jovem, e ele me disse que sempre foi um cara muito apaixonado pela palavra do Senhor, sempre foi uma pessoa empenhada em andar conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra nos pede. E ele disse que sempre foi uma pessoa muito reservada, sempre foi uma pessoa discreta, nunca gostou de muitas companhias, de muitas amizades. Porém, ele tinha um amigo que já fazia muitos anos que ele tinha essa amizade concretizada, amigo antes mesmo dele se converter ao evangelho, se converter à palavra do Senhor. E ele me disse que conforme ele foi se apaixonando pela palavra do Senhor e buscando mais conhecimento da palavra, ele foi percebendo que as suas atitudes não condiziam com a palavra do Senhor. Então, como bom cristão, como alguém que de fato é discípulo do Senhor Jesus, ele se tocou que era necessário haver uma mudança de rota em sua vida. Então ele percebeu que aquilo que ele praticava não cabia mais para essa nova fase da sua vida, para essa nova jornada, na verdade para essa nova vida que ele tinha agora em Cristo Jesus. E aí ele foi me contando que ele começou a mudar os seus atos para fazer tudo aquilo que a palavra nos direciona, conforme a palavra nos ensina. Só que ele falou que algumas amizades que ele tinha há algum tempo não se acostumou com a sua mudança, não gostou das mudanças que ele já estava fazendo em sua vida. E boa parte dessas pessoas começou a se afastar dele. E eu aprendo aqui porque para muitas pessoas pode parecer que a gente se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa exclusiva, na medida que nós caminhamos com a palavra do Senhor. Mas não é, meu querido. Se você está nessa fase agora de início na tua caminhada com Jesus, na caminhada com o Evangelho, você vai perceber que a tua vida anterior não condiz com a palavra do Senhor. A nossa vida no mundo não condiz com a palavra do Senhor. Então é necessário que a gente, após aceitar essa palavra e viver conforme ela nos pede, é se negar a fazer essas práticas. Grande parte das nossas ações e atitudes que nós fazíamos são contra a palavra de Deus. Então por isso é necessário mesmo de fato a gente deixar de praticá-las. Que ao que é novo em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passam, já se passaram, eis que tudo se faz novo. Então até mesmo as nossas ações e atitudes têm que ser novas, conforme a palavra nos ensina. E aí esse rapaz compartilhou que permaneceu algumas amizades com ele, principalmente com esse outro rapaz que ele já havia há muitos anos tendo como amigo. Só que ele disse que, diferente das outras amizades que começou a até mesmo discutir com ele sobre a forma que ele estava levando a sua vida agora, como eles mesmos diziam, um crente, esse rapaz não diretamente falava com ele ou zombava da sua fé ou da sua nova crença. Porém, ele disse que o tempo todo esse amigo dele tentava influenciar ele a desistir do evangelho, a continuar praticando as velhas ações e atitudes. E ele falou que de tanta influência, de tanto falar, ele começou a dar ouvidos a este rapaz, a essa amizade, a esse amigo, que ele achava que de fato era dele. Ele disse que, passado-se um tempo, ele percebeu que ele estava sendo influenciado de uma tal maneira que as ações que ele estava praticando faziam ele lembrar da sua antiga vida, da antiga vida que ele tinha no mundo antes de conhecer a Cristo. E aí eu comecei a explicar para ele como é importante a gente estar alicerçado na palavra e não desistir da palavra de Deus, não desistir de seguir a palavra. Porque se a gente se deixar influenciar, a gente passa a cometer todo tipo de pecado, e principalmente aqueles que cometíamos no passado, e isso passa a ser uma prática tão constante que se torna até mesmo pior do que da maneira como nós vivíamos no mundo. E aí eu disse para ele assim: você tem duas opções agora. Ou você de fato se alinha, aceita, obedece à palavra de Deus,
a ponto de não mais permitir que esse tipo de amizade continue no seu círculo social, ou você vai estar vivendo um evangelho falso, um evangelho de mentiras, um evangelho permissivo, que não é o evangelho da palavra do Senhor. Porque ele diz, né, em sua palavra, o Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. As pessoas acham que nós somos obrigados a servir o evangelho. Não, nós não somos. Nós servimos ao evangelho por amor, por obediência, porque nós de fato entendemos que a palavra de Deus é o que nós precisamos, que aquilo que está na palavra de Deus é o necessário para nós termos uma vida em paz com Deus, e para que todas as coisas da nossa vida passem a dar certo. E aí eu dei duas opções para ele, como eu disse. Eu falei: ou você se alinha de fato, verdadeiramente à palavra de Deus, ou você permanece com esse tipo de pessoa na tua vida. Mas eu te digo uma coisa: as más companhias, principalmente esse exemplo que você tem de amigo, vai corromper tudo aquilo que a palavra te ensina, tudo aquilo que é bom princípio, tudo aquilo que é genuíno e verdadeiro que a palavra nos mostra. E não tem como você servir a esses dois, a palavra e essa amizade, porque o Senhor diz em sua palavra: não tem como servirmos a duas ideologias, a duas crenças, a duas pessoas ao mesmo tempo, porque uma hora você vai amar mais uma e odiar a outra, ou servir mais uma do que a outra, e isso vai dar um grande problema em nossas vidas. E aí eu disse pra ele: ou essa pessoa passa a andar com você segundo os princípios da palavra de Deus, ou você de uma vez por todas corta esse vínculo, porque é melhor que você entre no céu sem nenhuma amizade aqui na terra, do que você estiver cheio de amizades aqui e não ter o passaporte de morar na eternidade. Eu sei que pode parecer duro, mas é isso que o Senhor nos fala em sua palavra. O céu é conquistado à força. Quando Jesus mesmo disse em sua palavra que a sua vinda traria espada entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, ele não estava mentindo. Até mesmo dentro da nossa família, muitas pessoas não respeitam, não acreditam na nossa conversão, não aceitam a maneira que nós estamos vivendo. Isso traz muitas discussões e isso pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Eu fui um exemplo disso. Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, dentro da minha própria casa havia irmãos, principalmente um, que me perseguia. Porém, eu não deixei que isso fizesse eu desistir do meu relacionamento com Deus. Não deixou influenciar para eu desistir da palavra do Senhor. Isso não me influenciou a desistir do meu chamado com Deus. Eu não permiti que aquela amizade, ou no meu caso, que esse irmão me influenciasse. Foi preciso que por um tempo eu cortasse até mesmo um vínculo de relacionamento com esse meu irmão, para que isso não fosse uma brecha para que afetasse o meu relacionamento com Deus. Então eu disse para esse rapaz: quer um conselho? Se afaste desse tipo de amizade. Se ela não te respeita, se ela não respeita a tua crença, os teus princípios, se teu amigo não respeita a maneira como você está vivendo agora, não é digno da tua amizade, porque você está deixando de feri-lo, aceitando as vontades dele, mas está ferindo o teu relacionamento com Deus. Isso é muito pior. É melhor você estar sozinho neste mundo, mas tendo Jesus como amigo, do que ser cercado de amizades e não ter como principal amigo na tua vida o Senhor Jesus. E aí, através dessa conversa, ele decidiu completamente cortar os vínculos de amizade com essa pessoa. Mas para que você não pense que eu, através desse conselho, destruí uma amizade, ele me disse que tentou de várias formas mostrar o evangelho, tentar mostrar para essa pessoa que o caminho que ela estava vivendo não era legal para ela, não trazia bons proveitos, estava distanciando dela do Senhor, mas mesmo assim ela não aceitou. Então, neste caso, como eu disse para ele, é preferível que você se afaste dessas pessoas, porque as más companhias corrompem, gente, os bons costumes. Más amizades destrói o nosso relacionamento com Deus. Então, se você hoje está cercado, hoje tem pessoas no teu ciclo social ainda que não te respeitam, que não respeitam a tua crença, a tua religião, a tua fé em Cristo Jesus, o teu amor por Cristo, a fé que você tem na palavra do Senhor, é melhor você se afastar desse tipo de pessoa do que você permanecer e isso afastar você do teu relacionamento com Deus, destruir a tua amizade com Deus, que é muito mais importante do que qualquer outra amizade que nós possamos construir neste mundo. Então, tenha sempre boas amizades, amizades que te aproximam de Deus, pessoas que verdadeiramente têm compromisso com a palavra de Deus. Graças a Deus, hoje eu sou cercado de homens e mulheres que são tementes ao Senhor, que são apaixonados pelo Senhor, que em alguns momentos têm mais fé do que eu mesmo. E é isso que é importante. Saiba escolher as alianças que você quer para a tua vida. Não se alinhe com as pessoas que não têm aliança com Deus. Saiba escolher bem as pessoas com quem você vai conviver. Porque ou você arrasta essas pessoas para o evangelho, ou elas vão te arrastar para o mundo. E aí você vai perder completamente a tua salvação. Não existe isso, vou servir a Deus e continuar no mundo. Não tem como. Porque Deus não divide o relacionamento dele com as coisas deste mundo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Da mesma maneira, Deus não te divide com ninguém. Ou você é dele, ou você é do mundo. Você tem que escolher agora.
A partir deste momento agora, ouvindo essa palavra, se você ainda tem pessoas que não te respeitam, não respeitam a palavra do Senhor, não respeitam o teu relacionamento com Deus, quer um conselho? Corte isso pela raiz, em nome de Jesus. Amém? E através dessa conversa, posteriormente, conversamos novamente e ele me disse que ele estava muito mais firmado na palavra depois de não ter tido mais contato com esse tipo de amizade, de relacionamento. E é isso que é importante para nossas vidas. Não tem aliança com quem não tem aliança com Deus. Não tem amizade com quem não tem respeito e compromisso com a palavra do Senhor. Não negocie esse princípio. É algo que eu tenho para minha vida e eu tenho visto como Deus tem me honrado através disso. Amém? E é isso, que através dessa palavra o Senhor edifica a tua fé e que em nome de Jesus essa palavra seja como um alimento muito fértil e venha dar muitos frutos na tua vida em nome de Jesus.